se vocês estão trabalhando com alevino de qualidade ou não, tá? Nós estamos aqui na lavicultura, tá? Nessa lavicultura a gente está avaliando a qualidade do alevino, tá? Então a gente toma sempre cuidado aqui de avaliar todas as qualidades do alevino, tá? Aqui nós estamos alevino praticamente saindo da reversão, tá? Então o que que acontece? O que é a reversão? A reversão nada mais é um processo em que a gente adiciona hormônio na ração, e esse hormônio na ração, o hormônio alfa-metiltestosterona, que é o hormônio masculino. E esse hormônio vai fazer com que esse peixe aqui, ele fica uma concentração de 97 a 99% de macho. Não existe reversão de 100%, tá? Então o que que acontece? Esse alevino ele é capturado e ele é colocado aqui. Ele é capturado da mãe dele, na verdade, da parede dos ovos e das larvas, e é colocado aqui e passa em torno de 28 dias nesse processo. Quando ele sai daqui, ele sai um alevino pequeno que ele vai passar para o setor de alevinagem, tá? Então ele fica aqui nessa alimentação rigorosa, alimentação de hora em hora, tá? Com a ração, com hormônio, para poder garantir a eficiência. E a outra coisa também é a linhagem desse alevino. Esse alevino é da linhagem Gift, tá? Da tilápia Gift. As reprodutores deles são do Paraná, são da origem do Paraná. E aí nós temos a garantia de que esse alevino ele tem uma taxa de crescimento rápida, um bom rendimento de carcaça, tá? Então o que que acontece? Você tem que tomar muito cuidado na questão da seleção disso. Eu estou aqui porque na verdade nós temos uma parceria aqui com essa lavicultura e total. Quem estiver aqui na região, quiser acessar, quiser adquirir nossos alevinos dessa lavicultura, você pode entrar em contato no meu Instagram ou no meu Facebook, que a gente vai estar disponível para vocês, tá? E aí o que acontece? Aqui nós estamos aqui no Piauí, exatamente no Buriti dos Lopes. E aí o que que a gente sempre recomenda, tá? Você avalia a uniformidade do lote. O que que acontece? O que é uniformidade? O mesmo tamanho, uniformidade, tá? Seja alevinos do mesmo tamanho, tá? O que que acontece? Quando esse alevino sai daqui, ele é classificado, tá? Pelas classificadoras. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a classificadora. E aí aí ele passa a classificação e ele é selecionado alevino maior, médio e pequeno, tá? Então uma coisa, e o que acontece? Certifique de que esse processo realmente acontece. Evite às vezes comprar alevino despadronizado, tá? E aí evite também, às vezes eu encontrei muita dificuldade quando eu montei os projetos no Espírito Santo, os projetos de piscicultura, e lá eu vi que a fornecimento de alevino era muito ruim, porque eles não vendem alevino padronizado, eles vendem os alevinos disformes, e também eles têm a questão de o alevino às vezes chega muito pequeno. Não é bom vender o alevino muito pequeno. Às vezes a gente tem umas parcerias com a fazenda aqui, e a gente vende um alevino pequeno. O que seria um alevino pequeno? Ver se eu consigo pegar aqui um alevino que saiu da reversão, aí ele vende pequeno, 0,3 gramas, então não tem padronização. O correto é que ele já sai aqui. O melhor alevino que você comprar é 1,5 grama. E é difícil de você encontrar em algumas regiões. Aqui a gente tem, tá? Alevino de 1,5 grama até 3 gramas, se for possível. Ah, Gustavo, eu quero comprar alevinão para tanque rede. Se você quer comprar alevinão para tanque, você tem que encomendar. E a gente pode fazer um lote exclusivamente para você, para tanque rede, tá? E aí o que que acontece? Aí aqui nós chamamos de arpa. Vocês estão dentro do setor de arpa, onde essas arpas é justamente de proteger que o alevino não entre predador. Está aqui sempre uma coisa. Gustavo, esse alevino saindo daqui, ele está pronto para ir para o viveiro de engorda? Tá, mas eu não recomendo que você coloque direto no seu viveiro de engorda, porque você tem uma possibilidade de acontecer um erro. Que erro, Gustavo? Pedração. Então acontece que você tem um berçário, eu vou mostrar o modelo de um berçário, e aí você coloque lá e passe mais ou menos uns 30 a 40 dias nesse berçário para depois você jogar no viveiro, povoar no viveiro de engorda, tá? Então o que é? Você tem que colocar essa tela aqui, ó. Nós chamamos tela antipássaro. Vou mostrar para vocês uma estrutura que tem uma tela antipássaro, tá? Então isso é muito prático você usar só no berçário. No viveiro de engorda não precisa, tá? Então vamos ali mostrar para vocês como é que acontece para você como é que funciona a questão da classificação, tá? Que a gente faz, ó. A gente tem aqui esse aqui que é ele é feito artesanalmente, tá bom? Tem classificador aí que vocês podem adquirir, pode ver como é que funciona. Aqui é um tambor daquele de 40 litros, ele é todo furado na furadeira. E aqui o alevino que passar nele é um alevino menor. E aí esse alevino às vezes ele vai para essa. E aí o que acontece? Daqui sai o alevino menor que tem. Daqui você coloca esse outro, tá? Que é um classificador. E aí a gente tem esse maior que sai o alevino já para venda, né? Esse daqui que sai alevino de 1 grama, 1,5 grama, tá certo? E a partir daí a gente faz as classificações maiores, a gente faz nesse modelo. Por que tem que classificar? Porque é importante classificar. A outra coisa que é muito comum de acontecer
eu vi muito. Às vezes o alevino chega doente na sua propriedade, acontece mortalidade. E às vezes a culpa está no transporte. Então o transporte ele tem que acontecer com sal e baixa temperatura. Às vezes você transportar durante o meu dia não dá certo, tem que transportar pela parte da manhã, geralmente cedo. Então geralmente eu não gosto muito de transportar até 10 horas, no máximo até 8 horas, tá certo? É uma recomendação que eu digo para vocês. Por isso que aqui geralmente o menino chega cedo, se for para fazer transporte 5 horas, 6 horas eles fazem, para poder justamente preservar o seu alevino. A outra coisa é o saco de transporte. Gustavo, aguenta quanto tempo de transporte? Até 48 horas. Como é que é feito o transporte? Eu vou pegar o alevino aqui, classificar e fazer o transporte? Não. O alevino, para fazer o transporte, ele sai das arpas classificado e ele vai para o setor de depuração. Porque o alevino, para fazer uma viagem, ele tem que estar depurado. Ele não pode ter nada na barriga. Então, e pode até ter. Então, mas só que no caso, ele é fazer a depuração por 24 horas e 48 horas para poder garantir. Dependendo da viagem e do tamanho do alevino. Gustavo, eu posso fazer a transferência, o transporte por Transfish? É o ideal. Mas geralmente, o mais tradicional que a gente faz é por saco plástico, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês as embalagens, como funciona. Então, agora que a gente vai lá para o setor de alevinagem, para vocês verem como é que você pode fazer o seu berçário, tá bom? Então vamos lá, para vocês verem. Eu lhe falei, tá? Você tem que ter um berçário. Esse aqui é um exemplo de um berçário, ó, vocês estão vendo. Tem uma tela anti-pássaro, tá? Para evitar os pássaros passar. E o que acontece? Aí esse alevino ele fica aqui, vocês estão vendo uma água verde, essa água ela precisa ser adubada, não é botar na água cristalina. Por quê? O alevino, quando ele está nessa fase inicial, ele se alimenta muito mais de microágua, porque é um alimento mais nutritivo do que a própria ração. Se você fizer uma boa adubação no seu berçário, ou então se você fizer uma boa adubação no seu viveiro de engorda também, você vai ver a diferença do crescimento da tilápia. E assim também os parâmetros de qualidade de água, que são fundamentais. Não é só você jogar o peixe, você tem que cuidar da água também e cuidar da quantidade de ração, que é uma coisa fundamental que vocês verem. Você que está aqui e ainda não me conhece, você pode ir no meu Instagram ou no meu YouTube, você vai ver a quantidade de informação que tem lá, tem tabelas de arraçoamento, você pode aprender tudo lá na prática, tá? Às vezes de lá, para poder ser transportado, eles precisam passar por um processo de depuração para depois ser embalado, como você vai ver no vídeo a seguir. Ele, antes de ser vendido, ele vem para cá, ele passa em torno de 24 horas na oxigenação sem se alimentar. Ele fica dentro dessa harpa aqui. Aqui, ó, é o alevino que ele é vendido de 1,5 gramas, tá? Você tem aqui esse alevino de 1,5 gramas, ó. Você viu um alevino que ele já é padronizado, ó, tá? Certo? Então você tem alevino de 1,5 gramas. Esse alevino já está pronto. Ele pega uma ração de 1,9 milímetros de 40%, tá? Aí ele fica aqui. Aqui ele é contado e embalado, tá? Ó, você viu um alevino saudável, ó. Nesse padrão, certo? Então, a partir daqui, e ele vai por ser embalado desse tamanho. Aqui é de 1,5 gramas, tem de 1 grama e de 0,8, mas eu recomendo vocês pegar sempre de 1,5 gramas, tá? Certo?